Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, diz assim: Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruído, crescendo em ações de graças. Cuidado, ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, do qual todo o corpo, suprido e bem vinculados por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivisses no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toque naquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois que todas essas coisas com uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria,
como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Amém. Que Deus nos abençoe com a sua palavra lida. Eu fiquei pensando, que nesse dia especial para nós como cristãos, que é o dia do sacramento, da Santa Ceia do Senhor, é um dia que nós buscamos estar completos diante de Deus, estar plenos diante do altar do Senhor. Essa semana eu fiquei muito feliz, eu estou orando pelo Lucas, não o nosso Lucas, que toca a bateria, mas por um jovem que tem, de vez em quando, frequentado a nossa igreja, vizinho do Carlinhos, e que tem passado uma luta muito grande com a enfermidade. E na última quinta-feira, ele pediu oração. Ele ia se internar. Ele já se internou, não internou? Está internado, Vai operar quarta-feira. Ele vai se internar, ele se internou, já está internado, e vai sofrer uma operação. E na quinta-feira ele estava conosco, e ele pediu para que nós orássemos por ele, para que nós buscássemos a Deus em favor da sua vida. A luta é grande, a luta dele é grande, e ele precisa de auxílio nosso nas orações, não só nas orações, ele necessita do nosso auxílio espiritual, para fortalecer a sua fé, para descansar no Senhor, para buscar plenitude para o seu coração, buscar um coração mais completo diante do altar do Senhor. E eu estou orando pelo Lucas, primeiro porque sirvo a um Deus que é todo-poderoso, sirvo a um Deus que nada pode impedir quando Ele age, e portanto, não peço a Deus que Ele tire do Lucas simplesmente a sua enfermidade, mas peço a Deus que faça a obra completa no coração do Lucas, dando a ele não a segurança de saúde, mas a segurança da companhia do Senhor, a segurança da presença do Senhor na vida dele. Essa é a minha oração. E eu creio que isso tem sido fundamental para a nossa vida, buscarmos um coração completo, um coração que esteja suficientemente seguro, em paz. O texto que nós acabamos de ler, é uma carta que Paulo escreve lá na prisão em Roma, e que tem alguns elementos assim, elementos que marcam, a vida desse servo do Senhor chamado Paulo. Epáfras é o pastor lá da igreja de Colosso. Colosso fica perto ali da igreja de Laodiceia, algumas outras comunidades que Paulo havia plantado, e essa igreja de Colosso, ela foi plantada, pelo apóstolo Paulo, e Epáfras não sabe muito bem como resolver um problema que surgiu na igreja. E ele então ele vai sair de Colosso e vai ao encontro de Paulo em Roma, na prisão, para que Paulo pudesse escrever, para que Paulo pudesse direcionar, dar solução para o problema
que Epáfras achava que era assim difícil de poder resolver, O problema era o seguinte: a igreja tinha vindo muito bem na sua caminhada de fé. A igreja de Colosso, desde o seu início, caminhou muito bem na esperança de Cristo Jesus. Mas a igreja de Colosso recebeu várias situações a ponto, de a igreja de Colosso ser assim singular, por tanta tribulação que ela, por tantas situações que ela está passando. A primeira das grandes situações, é que surgiu dentro da igreja de Colosso pessoas que queriam fazer, que os irmãos que tinham aceitado a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, que eles voltassem, dessem um passo atrás, e eles achavam que a igreja não era muito firme no seu propósito, na sua caminhada, e as pessoas diziam para os irmãos de Colosso: olha, não dá para vocês servirem a Deus se vocês não estiverem em plena obediência ao mandamento. Não dá para vocês servirem a Deus se vocês não têm a plenitude para obedecer ao mandamento. Vocês têm comido coisas que não deveriam comer. Vocês têm se batizado, mas não têm se circuncidado. Vocês até vêm à igreja, mas não têm guardado as festas. Havia pessoas da religião judaica que chegou na igreja de Colosso e começou a impor à igreja algumas coisas que eles tinham na sua tradição judaica. Eles viviam isso na sua tradição judaica e queriam impor isso à igreja de Colosso. Mas não era só os judaizantes, não era. Na igreja de Colosso também tinha o pessoal de muita sabedoria, Pessoal que se achava assim especial para Deus, pessoas que se achavam o máximo diante do Senhor. E eles diziam que para ter um acesso muito, muito claro a Deus, precisava ser alguém especial e ouvir a voz do Senhor, e escutar a voz do Senhor. Eles achavam que, para que você realmente pudesse exercer o cristianismo, vocês tinham que ter uma espiritualidade assim elevada. E implantaram muitas ideias na igreja de Colosso, para que os colossenses buscassem um conhecimento, não da Escritura, não da palavra, mas um conhecimento espiritual, de contato com Deus, de experiências com Deus. Isso trazendo assim um desprezo dentro da igreja por aqueles que eram menos espirituais, eram pessoas que não tinham aquela espiritualidade elevada. E tinha outras pessoas, para você ter uma ideia, a igreja de Colosso era assim, estava sofrendo ataques assim grandiosos, porque até mesmo dentro da igreja de Colosso havia pessoas que, para que pudessem viver uma vida santa com Deus, para que pudessem ser reconhecidos como homens de Deus, o que eles faziam? Se abstinham de toda situação que pudesse trazer alguma infortúnio para a vida cristã.
as pessoas deixavam de dormir, deixavam de comer, as pessoas deixavam de casar, porque ao deixar tudo isso, eles se tornariam homens e mulheres mais perto de Deus. Eles usavam, martirizando o próprio corpo, porque achavam que o corpo, a carne, era prejudicial com relação à sua vida espiritual. Então você tem na igreja de Colosso assim uma enormidade, né? uma grandiosidade de coisas que influenciavam naquele momento a igreja. E Epáfras, servo do Senhor, amigo de Paulo, quando percebeu que tudo isso estava contaminando a igreja, o que ele fez? Foi lá conversar com Paulo. Paulo, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei o que eu vou fazer com essa igreja. Está entrando dentro da igreja todas essas situações. O que é que eu vou fazer, Paulo? O que eu digo para os membros da igreja? O que eu digo para aqueles que servem a Deus lá em Colosso? E Paulo então, escrevendo à igreja, né, fala um pouquinho sobre a excelência do ministério de Cristo e que como Cristo, Ele é suficiente para a minha vida, como Cristo é suficiente para a minha caminhada. E aí eu queria conversar com você, né, que subiu à casa do Senhor nessa noite, porque apesar da carta ser uma carta antiga, né, ela se manifesta no nosso meio nesses dias, né, porque a gente tem vivido, né, assim, coisas que me impressionam, chegam a me impressionar, porque temos vivenciado no seio da religião, né, dos evangélicos, temos vivenciado assim coisas absurdas, né, absurdas. E eu não posso me calar diante dessas coisas, né? Eu sou instigado por Deus para poder falar sobre certas coisas, e uma delas é essa, né? O que nós temos visto, irmãos, são coisas assim que me admira o crente seguir numa linha dessa, né, numa caminhada dessa, né? Seguir homens, pastores, que se dizem mais espirituais. Não, eu estou na minha igreja, aquela igreja lá, eu estou lá porque o pastor Robson é 10, né? O pastor Robson não é nada, não é nada. Você não pode estar na igreja por causa do pastor. Você não pode estar na igreja porque você tem um líder espiritual que talvez você o admire. Não, eu vou lá na igreja lá porque lá tem um cantor maravilhoso, né? O Marcelo canta muito, eu vou lá na igreja porque ele eleva a minha alma. Eu estou falando da nossa igreja para que vocês tenham referência dos de fora, porque as pessoas vão em cultos aí buscando, né, buscando shows, buscando homens medalhões, né, para ouvir. Se eu não ouvir aquele cara, eu não estou bem com Deus, eu não estou feliz na minha alma. Querido, na minha época eu vi o presbítero Luiz Azevedo, que abria a Bíblia no Gênesis e terminava no Apocalipse, e era 2 horas pregando, filho, era 2 horas, e muitas das vezes não falando coisa com coisa. Era o meu tio,
Não estou falando que ele não falava coisa com coisa, estou falando que ele falava de muitas coisas e a gente não conseguia se concentrar numa, porque ele falava da Bíblia toda, e você não conseguia se concentrar numa. Não estou criticando o tio que falava, pelo contrário, era um homem piedoso, um homem de Deus, e eu ouvia com prazer, porque eu não estava ouvindo o Luiz Azevedo, eu estava ouvindo a palavra de Deus, eu estava buscando o alimento para a minha alma, eu não estava ouvindo o homem, eu estava ouvindo Deus falar comigo. E isso tem acontecido, isso tem sido assim, muito claro, na nossa caminhada como cristãos. Nós temos esquecido que Cristo é suficiente para a minha vida. Por isso Paulo está escrevendo à igreja, e ele, olha o que Paulo escreve, irmãos. Paulo está orando pela igreja no capítulo 2, ele começa a sua oração, gostaria, pois, que soubesse quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza e forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Qual é o mistério de Deus? Porque havia muitas ideias, né, que Deus tinha escondido a sua mensagem, escondido a sua palavra. Paulo, olha, a mensagem de Deus já foi revelada, a mensagem já foi exposta, a mensagem de Deus, ela está posta, é Cristo, Ele é a mensagem, não tem mais nada escondido, não tem mais nada de novo, Cristo é a mensagem de salvação. É isso que Paulo está dizendo. Eu tenho lutado espiritualmente, eu tenho buscado a Deus em oração. A luta que Paulo se refere a gente pode lembrar, né, que havia, e ele está usando um termo que acontecia lá no Império Romano, que era o termo de uma briga de gladiador. Mas não era uma briga com arma, com faca, com espada, não. Era como se fosse o MMA de hoje. Era na mão, tinha que sair na mão. E Paulo estava dizendo, nesse texto aqui, essa palavra, que ele está em luta, que ele está nesse sentimento de luta, é agonia, ele está em agonia. Você imagina um lutador lutando de mão para derrotar o outro, né? Dois homens fortes lutando, um para derrotar o outro. Você imagina uma coisa dessa? Enquanto o outro não sangrar, enquanto você não conseguir tirar toda a força do outro, você não vai sair vitorioso. Então Paulo está dizendo assim, estou em luta, estou em agonia, a minha luta é espiritual, a minha luta é diante de Deus, a minha luta em oração pelos laodicenses, pelos colossenses, ela é espiritual, porque eu estou em guerra, eu estou em luta, eu estou em agonia, para que vocês se lembrem que o único mistério que foi revelado e que precisa ser fortalecido na vossa fé é Cristo. Todas as outras coisas devem ser colocadas de lado. O que você deve carregar, o que você deve manter, aquilo que deve manter firme a sua esperança é Cristo. É Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Uma igreja que estava sofrendo todo tipo de ataque, Paulo está dizendo assim, olha, desconcentra, tira
Tira o olhar dessas coisas. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Tire o olhar dessas coisas que têm afastado a sua verdadeira espiritualidade. Olha para Cristo. Ele é suficiente para você. Ele é suficiente para a sua vida. Não é o pastor, não é o coral, não é a igreja que você frequenta. Não, querido. O que é suficiente para você é Cristo. É Cristo, morto, crucificado. Ele é suficiente. E às vezes a gente tem esquecido disso. Às vezes a gente tem condicionado a nossa caminhada cristã a muitas coisas. E tem esquecido que a coisa principal para a vida do cristão, para ele vencer todas as lutas e adversidades, é ele olhar para Jesus. Olha para Jesus. Se você olhar para Jesus, você vai vencer toda e qualquer dificuldade. Essa é a primeira coisa que Paulo fala, que ele está em luta espiritual, ele está em agonia, ele está em oração por aquela igreja, para que ela olhe para Jesus. Mas aí você vai olhar e vai ver, ele vai continuar e vai dizer assim, no verso 6, ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, andai, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como foste instruído, crescendo em ações de graça. Cuidado, que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vã sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Quando eu olho para o desafio da igreja de Colosso, né, o desafio que Paulo apresenta para essa igreja, é que ela olhe para Cristo, que tenha Ele como a suficiência, aquilo que é suficiente para caminhar. E aí Paulo vai dizer para a igreja que em Cristo, por que ele está dizendo para a igreja ter a Cristo? Por que ele está dizendo para que a igreja olhe para Cristo? E aí ele vai dizer assim, olha, Cristo, se você olhar para Ele, eu vou dar uma dica para você. A dica que eu dou para você é que nele, em Cristo, reside todo conhecimento, sabedoria da divindade. Por que Cristo é suficiente? Lembra que Jesus morreu e no terceiro dia apareceu aos seus discípulos? E antes de subir ao céu, ele vai dizer para os discípulos o quê? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda, não disse alguma autoridade. Ele disse toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele tem o governo de tudo. Ele tem nas suas mãos o controle de todas as coisas. Quando João está lá na ilha de Patmos, o imperador que o prendeu é o imperador que mais matou cristãos na arena. É o imperador que botou fogo nos cristãos, jogando óleo na praça e queimando os cristãos, como se eles pudessem estar acesos na praça. Era o imperador que pegava os cristãos e aqueles que não se ajoelhavam diante da sua estátua, ele enviava para a arena para que os leões matassem. E esse imperador prendeu João, lá na ilha de Patmos.
E João está na ilha de Patmos e ele tem uma visão. A visão de João, ela é muito clara, né? Ele olha e vê o Senhor no trono. Ele vê o Senhor que morreu, mas que está vivo e que está assentado no trono. Lá em Apocalipse, João olha e vê Jesus que morreu, mas que ressuscitou e que agora está sentado no trono de Deus. João começa o livro do Apocalipse dizendo assim: olha, não é verdade que o imperador Dominiciano está mandando, não é verdade, não é verdade que ele que se acha todo poderoso está no controle de todas as coisas, não é verdade. Quem está guiando a história, quem está dirigindo a história é o Senhor que está no trono no céu e que tem todas as coisas debaixo dos seus pés, até o imperador romano. É isso que João está dizendo. É isso que João está dizendo quando escreve o Apocalipse. Que Jesus está no trono e que o imperador está debaixo dos seus pés. O imperador é instrumento de Deus para fazer crescer a fé, o amor na vida dos eleitos de Deus. O sangue dos cristãos fez brotar a igreja. O sangue dos mártires fez nascer a igreja de Cristo. Por quê? Porque Deus estava dirigindo a sua igreja. Deus estava no controle da sua igreja. Paulo está dizendo para a igreja de Laodiceia, para a igreja de Colosso, que se eles querem ter paz, se eles querem conhecer os planos de Deus, os propósitos de Deus, em Cristo, em Jesus Cristo, está todo o conhecimento, toda a sabedoria da divindade. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que se você olhar para Jesus, vai perceber que é nele que todas as coisas estão sendo guiadas, dirigidas. Ele dirige todas as coisas. E é isso que Paulo está dizendo para a igreja que está enfrentando os desafios de manter firme a fé em Cristo. Que às vezes você e eu queremos tanto alguma coisa que mudamos a palavra. Às vezes nós, como cristãos, queremos justificar os nossos pecados e mudamos a palavra conforme a nossa própria vontade, conforme a nossa própria consciência. E Paulo está dizendo o seguinte: não, se você quer conhecer a vontade de Deus, se você quer conhecer o caráter de Deus, o caminho de Deus, é na palavra de Cristo que você tem que buscar. Só a Escritura. Só a Escritura. Só a palavra de Deus pode guiar a nossa vida. Só a palavra de Deus pode dirigir os nossos passos. Só a palavra de Deus pode revelar os planos de Deus para a nossa caminhada. Se você quer saber os planos de Deus, se você quer conhecer os planos de Deus para a sua vida, ouça Jesus Cristo. Não busque outras palavras, busque a voz do Senhor. É isso que Paulo está dizendo para a igreja de Colosso. Uma igreja que precisava deixar os seus próprios interesses e se voltar para aquele que tem toda a plenitude da divindade, para aquele que tem toda a plenitude da vontade de Deus na sua vida. E eu queria só, para encerrar essa parte, né, da mensagem, Paulo vai falar que a igreja
lá no final, ele vai dizer assim: se morrestes, verso 20, se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, por quê? Como se vivesses no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens. Porque todas essas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor nenhum contra sensualidade. Essa é uma outra palavra, né, que me chama a atenção nesse texto, né? Paulo vai dizer para a igreja que às vezes a igreja se deixa levar por certas doutrinas, por certas práticas, porque a igreja, tem medo de pecar. Tem medo de pecar. E aí fala assim: não come isso não, hein? Não bebe isso não bebe isso não, isso vai fazer mal para a sua vida espiritual, não come isso, não bebe aquilo. Não toca nisso não, hein? Não toca, porque se você tocar, a coisa vai ficar ruim para o seu lado, vai trazer maldição para a sua vida, hein? Não toca nisso não. Me chama muita atenção, irmãos, porque essa era a percepção do apóstolo, né? Que as pessoas buscavam uma vida de santidade, né? Fazendo cortes, né? Nas suas ações, cortando algumas ações que poderiam trazer aí para ele um fortalecimento espiritual. E aí Paulo vai dizer assim: olha, tudo que você come, tudo que você toca, tudo que você de alguma forma tem evitado, isso em uma hora vai ser destruído, né? Eu comi doce de Cosme e Damião, vou morrer, Deus vai me castigar. E aí Paulo vai dizer assim: olha, comeu, destruiu na boca, depois vai para dentro e depois vai sair, acabou. E aí a pessoa evita algumas coisas, né? Evita para que se sinta em paz, Mas Paulo diz assim: olha, contra a sensualidade, ninguém consegue evitar nada. Algumas coisas você consegue evitar, mas aqui dentro, contra a sensualidade, ninguém consegue evitar. Pensou, querido, diante de Deus já pecou. Jesus vai dizer isso, né? Não é só adulterar, mas é só olhar com um olhar assim, já adulterou. Né? A falsa prática da palavra, mas o interior ninguém consegue ver, né? Aí você, mas aí Deus que esquadrinha o pensamento, conhece o coração, né? Diante dele não passa nada, querido, diante de Deus não passa nada. E contra a sensualidade, cara, está todo mundo destruído, está todo mundo debaixo da ira de Deus, né? Mas Paulo dá o remédio.
Querido, eu me livro do pecado quando tenho a presença de Jesus. Eu não sou suficiente contra o pecado, não sou, mas Jesus é. Jesus é suficiente contra o meu pecado. Então, quanto mais perto de Jesus, melhor para mim. Quanto mais perto de Jesus, mais força eu tenho. Jesus vai dizer assim: eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou dar a vocês o meu Espírito. Ele vai lembrar vocês. Ele vai abrir os olhos de vocês. Querido, eu não sou suficiente para vencer o meu pecado. Eu não sou suficiente para vencer as minhas limitações, mas eu tenho um Deus que me acompanha, que nos meus limites me ajuda e me faz suplantar os meus limites, me leva a dar um passo maior do que eu posso dar. Por isso Paulo está dizendo à igreja, ele está dizendo à igreja assim: realmente tem coisas que vão afastar vocês de Deus, mas a única coisa que vai fazer com que vocês suplantem, que vocês sejam vitoriosos nas vossas lutas, é a companhia de Cristo. É a companhia. Jesus, ele me torna forte, ele me fortalece na minha fraqueza. E eu vou dar o exemplo de Pedro. Pedro está diante da mais difícil prova da sua vida. Caminhou com Jesus, é ousado, é um crente firme, é um crente que sabe o caminho, que tem a direção. E aí Jesus chega perto dele e fala assim: Pedro, hoje tu vai me negar. Aí ele diz assim: que? Fala sério. É ruim. Ele fala isso, né? Não. Se for para a morte, eu vou contigo. Não vou te negar. Se for para enfrentar as lutas, eu vou enfrentar contigo. Não, aonde você for, eu vou. E aí Jesus disse: não, Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Não é uma vez só, não. 3 vezes. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, Pedro. E Pedro estava convicto de que isso nunca ia acontecer na vida dele. E Jesus vai dizer para Pedro o seguinte: Pedro, olha só, já que vai acontecer isso contigo, eu tenho certeza que isso vai acontecer contigo, eu roguei, eu pedi, eu implorei ao Pai, para que a tua fé não desfalecesse. O verbo grego lá é eclipse, né? É quando o sol é tampado pela escuridão, e aquilo que é claro vira escuro. E o termo lá é: eu orei por ti para que a tua fé não eclipsasse, não ficasse nessa condição de obscuridade. Querido, essa era a situação desse servo do Senhor, uma situação pelo qual ele tinha o perigo extremo de negar a Jesus e de permanecer completamente afastado de Deus. Esse era o perigo da vida de Pedro. Esse era o momento mais difícil na vida desse servo do Senhor. Mas ele recebeu auxílio, ele recebeu ajuda. Quando ele ouviu o galo cantar, o seu coração se entristeceu.
o seu coração se arrependeu do ato, do pecado que cometeu contra o Senhor. Querido, Jesus, Ele é suficiente, porque Ele te fortalece na hora da luta. Jesus é suficiente porque Ele te ajuda na hora da tribulação. Jesus é suficiente porque Ele te sustenta com as suas mãos poderosas. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Tem muito, querido, tem muito. Você está sendo desafiado nessa noite. Desafiado a viver uma vida cristã autêntica, autêntica. Mas não para confiar em igreja, não para confiar em pastor, e nem para confiar em você mesmo, não. Você está sendo desafiado a sair dessa porta aqui, com o coração certo, que a sua vida está segura nas mãos de Jesus. É isso que o Senhor espera de você, querido. Que o seu olhar não se desvie da pessoa de Cristo. E que seu coração confie no cuidado de Cristo sobre a sua vida. A minha oração é que Deus te abençoe e que te fortaleça. Em nome de Jesus. Amém?